Estamos chegando, amigos da Sistec, cumprimentando a todos que estão em nossa sintonia. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade, em mais um TJS. Vamos então às manchetes. Apagão elétrico, não há chance de comprometimento no sistema do país, dizem autoridades. Caminhão roda na pista e atinge carro de passeio na BR-116 em Inhapim. Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga comemora recebimento de novos equipamentos. Mistério em assassinato a tiros de mulher em Governador Valadares. Caçada a assassino. Polícia procura por homem que matou empresário e influenciador digital em Ipatinga. E veja também, aumento do diesel e da gasolina já chegou a Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. No primeiro dia de vigência do aumento dos combustíveis fornecidos pela Petrobras, nesta quarta-feira, os postos de Caratinga já aumentaram os preços dos insumos. Para a gasolina, o aumento médio por litro ficou em torno dos 40 centavos. Já o óleo diesel subiu na cidade em média 50 centavos, também por litro. Os preços dos combustíveis já aumentaram neste posto de Caratinga. O gerente Diego Damasceno aponta que a alteração nos valores está seguindo os últimos reajustes feitos pela Petrobras às distribuidoras. A distribuidora já repassou, já descarregamos o caminhão com preço novo. Nós repassamos na gasolina e repassamos uma parte do óleo diesel. A gasolina comum ela estava R$ 5,59. Aí com repasse agora ela foi para 5,99 e o diesel estava 5,29 e agora foi para 5,89. E segundo esta vendedora, a gasolina não é o único produto que está encarecendo. A gente está sentindo isso na pele, a reclamação do próprio cliente com relação aos reajustes. E a gente que utiliza o veículo todo dia está sentindo na pele essa questão do aumento. Era para ter diminuído, mas está só aumentando. Nesta última terça-feira, a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir desta quarta-feira. O litro da gasolina teve uma alta de 41 centavos e do diesel subiu 78 centavos. Com o aumento do preço dos combustíveis, muitos outros produtos e serviços também tendem a ficar mais caros. Principalmente o óleo diesel que move, que leva e traz tudo na nossa nação. Se ele sobe, o frete sobe, os produtos no supermercado, tudo sobe. Então é ruim para todo mundo. Marcelo é dono de uma autoescola e diz que o valor cobrado pelo serviço prestado na empresa dele também deve subir. Eu, pessoalmente, que depende diretamente do combustível, para mim vai ser complicado manter o preço que a gente trabalha hoje das aulas com o preço que me parece vai ser bem salgado para a gente. Antônio Carlos é motorista. A preocupação dele em relação ao aumento do preço da gasolina é parecida com a de Marcelo. É um absurdo, atrapalha a gente trabalhar porque a gente mexe com carreto, com frete. Aí toda vez que aumenta a gente tem que aumentar o valor dos fretes, os clientes ficam chateados que está subindo tudo, mas infelizmente é tudo caro, peça de carro, combustível, troca de óleo, filtro, combustível. Então, para nós é muito difícil, que mexe com a população. A gente tem que reajustar os preços para os clientes. Os clientes ficam mal satisfeitos, acham que você está explorando deles. Então, infelizmente, para nós não é bom. Ainda de acordo com o gerente Diego Damasceno, o posto de combustíveis que ele trabalha também está tendo dificuldades em comprar óleo diesel.
Não tem muito o que fazer, não tem o que fazer. Inclusive o óleo diesel, a tendência dele é faltar. Nós já estamos com bastante dificuldade para carregar. Está faltando. A distribuidora corta o pedido porque não tem óleo diesel. A tendência é até faltar, entendeu? Reclamando aí dos estados aí que não tem óleo diesel. Então o Brasil está ficando caótico demais. E esse preço para nós aí, infelizmente, não é bom. Esse novo aumento no preço dos combustíveis foi decidido pela Petrobras devido à defasagem dos valores que vinham sendo praticados no país em relação ao mercado internacional, com as altas frequentes do barril de petróleo. Havia risco de faltar combustível no Brasil, pois as importadoras não mais estavam comprando o produto no exterior, mais caro, para vendê-lo no país mais barato, com prejuízo. E em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma fiel atacou e esfaqueou o pastor de sua própria igreja. O fato ocorreu após o homem deter a mulher no momento em que ela tentava vandalizar veículos de outros membros da igreja. Ela fazia isso após ter sido advertida e expulsa da igreja pelo pastor por brigar com uma outra integrante. A autora, de 41 anos, foi presa, mas na briga com o pastor, o feriu com facadas nas mãos e de raspão em outras partes do corpo. De acordo com a mulher, o pastor havia torcido o braço dela durante a briga por causa dos carros que ela queria danificar. E ainda no Triângulo Mineiro, um jovem de cerca de 20 anos morreu nesta terça-feira ao bater em cheio a motocicleta que conduzia em um caminhão. Segundo testemunhas, o rapaz invadiu a contramão após empinar a moto e perder o controle da direção, atingindo de frente o caminhão, sendo esmagado. O acidente foi na BR-497 em Uberlândia e o motociclista morreu na hora. A polícia de Governador Valadares tenta descobrir a motivação do assassinato de uma mulher nesta quarta-feira naquela cidade. A vítima, de 50 anos, foi encontrada morta dentro da casa dela, no bairro Santa Rita, com o corpo perfurado por tiros. Até o encerramento deste TJS, não se sabia quem a havia matado e nem o porquê. O assassinato teria ocorrido por volta das 5 da manhã. A mulher morava sozinha. O apagão de energia elétrica, que atingiu 25 estados e o Distrito Federal nesta segunda-feira, trouxe uma lembrança amarga: os apagões generalizados dos anos 1990 no Brasil. Apesar disso, o governo afirmou que toda a distribuição foi retomada em poucas horas e avaliou que o ocorrido não trouxe qualquer risco ao sistema elétrico nacional. Foram 6 horas de apagão. A falta de energia atingiu não só as residências, mas também o comércio e a infraestrutura pública de todas as regiões do país. O apagão começou às 8h31 da manhã, fruto de uma sobrecarga nas linhas de distribuição do Nordeste. O fornecimento de energia elétrica em toda a região ficou comprometido imediatamente. E uma investigação preliminar aponta que esse evento teria ocorrido no Ceará, ainda em local desconhecido. Em resposta, o Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou o fechamento das linhas que ligam o Norte e o Nordeste ao Sul e ao Sudeste. O fechamento interrompeu a transmissão de cerca de 1/4 de toda a produção nacional, 16 mil megawatts, causando a queda pontual do fornecimento em várias cidades. O único estado que não foi atingido foi Roraima, que não está integrado ao sistema nacional. O ONS afirma que todo o problema foi resolvido às 2h45 da tarde. Ainda assim, as empresas que repassam energia ao consumidor final não conseguiram retomar o serviço imediatamente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a interrupção ocorreu por conta de um fenômeno raro: 2 eventos de grande magnitude em lugares diferentes impediram a transmissão de energia de alta voltagem de uma vez só. Nós temos um sistema redundante, ou seja, é como se fosse num avião 2 sistemas elétricos, 2 sistemas hidráulicos, 2 sistemas elétricos, 2 turbinas. O ocorrido de hoje não tem nada a ver com, absolutamente nada, com
o suprimento energético e a segurança energética do Brasil. Ainda assim, Silveira não descarta a possibilidade de que a interrupção tenha sido fruto de um crime e pediu ao Ministério da Justiça uma investigação sobre o caso. Há muitas razões para que haja um problema na transmissão e na distribuição de energia elétrica e mesmo na sua geração. Mas isso não é suficiente para se dizer que o sistema, o setor energético brasileiro não é robusto bastante. Sim, está entre um dos mais robustos e mais admirados do mundo. Nós devemos reconhecer isso. O nosso sistema é bastante grande também, cabe uma Europa inteira dentro do Brasil, não é? E como eu falei, as energias transitam por longas distâncias, onde tudo, de fato, pode acontecer. O dono de uma lanchonete em Ipatinga é o principal suspeito de ter assassinado a tiros o empresário e influenciador digital daquela cidade, Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, na tarde desta terça-feira. O crime causou repercussão em todo o país. Tiago foi morto dentro da farmácia dele, no bairro Bom Jardim, com pelo menos 9 disparos, nas costas, pescoço, abdômen, peito e canela. O motivo da execução, segundo a imprensa do Vale do Aço, seria porque Tiago teria feito referência, em suas redes sociais, a certo dono de lanchonete de Ipatinga, que teria sido flagrado pela esposa com outro homem na cama. Não consta que ele tenha citado na publicação o nome da pessoa. O assassino fugiu logo após o homicídio, supostamente em direção a Caratinga. Câmeras de segurança filmaram o atentado. Até o encerramento deste TJS, o autor do crime ainda não havia sido localizado. Veja a seguir: vacina anti-crack e anti-cocaína, imunizante desenvolvido em Minas, é tema de audiência na Assembleia Legislativa. Vamos então voltando com o nosso TJS. A vacina para o tratamento de dependentes de cocaína e crack, desenvolvida pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, foi tema nesta quarta-feira de uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado. O imunizante concorre ao prêmio Euro Inovação na Saúde, que oferece 500 mil euros ao vencedor. A vacina terapêutica Calix-Coca, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa e Vulnerabilidade e Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, foi debatida na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas. Acaba sendo uma vacina contra esse grande período do negacionismo que nós enfrentamos, né? Então essa agenda da ciência na Assembleia, ela é muito importante, permite um debate público, então por isso a relevância da audiência pública, e permite que a gente compreenda, né, todo esse processo que foi construído, quais são os próximos passos, a importância de, associado à vacina, você ter um debate importante sobre políticas públicas também, e vamos ouvir, né, todos os nossos convidados. O Conselho Estadual de Saúde está aqui também. A pesquisa está em andamento desde 2015 e é finalista do 2º Prêmio Euro Inovação na Saúde. A Calix-Coca concorre ao prêmio de 500 mil euros, investimento que fará muita diferença no avanço dos estudos. A gente já ganhou 50 mil euros, se a gente conseguisse ganhar $500 milhão, de fato isso ajudaria muito a dar o start, porque a gente está sem recurso nenhum nesse momento. Qualquer recurso ajuda a gente a retomar os nossos recursos humanos que são necessários para avançar o projeto. Mas a gente já conseguiu também no Estado, no governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, uma promessa de R$10 milhões. Então a gente está tentando fazer essa montagem financeira para conseguir fazer a aceleração desse produto. O uso de drogas é um problema sério de saúde pública e social. Estudos apontam que há 18 milhões de pessoas usuárias de crack e cocaína em todo o mundo. Estima-se que desse total, 25% vão se tornar dependentes químicos. A UFMG é a universidade brasileira que possui o maior número de patentes registradas. A falta de investimentos no setor faz com que ótimas iniciativas
não saiam do papel. Se a gente tivesse hoje os recursos que a gente precisa, eu acredito que em até 2 anos, e se a Anvisa conseguisse avaliar todos os documentos, em 2 anos a gente teria um produto para trazer para o mercado, seja público, seja privado, caso o FMG decida licenciar esse medicamento. Coletes salva-vidas, cápsulas de oxigênio para atuação em incêndios, ferramentas para auxílio em trabalhos de campo e até um veículo 0 km. Esses foram alguns dos equipamentos que os bombeiros militares de Caratinga apresentaram na manhã desta quarta-feira à comunidade. O pelotão do Corpo de Bombeiros em Caratinga recebeu várias autoridades na manhã desta quarta-feira. O motivo foi a apresentação de novos equipamentos que vão auxiliá-los no trabalho que eles fazem todos os dias. Os recursos para a aquisição dos objetos vieram de 3 fontes diferentes, sendo 3 equipamentos autônomos de proteção respiratória por meio de emendas parlamentares do deputado federal Patros Ananias, do ex-deputado federal Mauro Lopes e do ex-senador e atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esse equipamento ele é de extrema importância no combate a incêndios. Ele é um equipamento que vai fornecer um ar encapsulado para o militar adentrar as chamas e fazer o combate. Muitas das vezes, num incêndio, o que mais chama atenção é o fogo. Só que a fumaça é tão perigosa quanto, ou às vezes até mais perigosa, porque a fumaça ela é tóxica. O pelotão também recebeu um bote inflável, 2 kits de resgate em estrutura colapsada e mais 2 equipamentos autônomos de proteção respiratória por meio de um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho. É um bote inflável com um casco de fibra de vidro, muito utilizado nos alagamentos, nas enchentes, para a gente poder estar salvando as pessoas que às vezes ficam ilhadas. Desse recurso nós também estamos recebendo 2 kits de materiais para busca e resgate em estrutura colapsada. O que é isso? Quando acontece um soterramento, um desabamento, tem pessoas ali soterradas ou parcialmente soterradas, a gente precisa de materiais específicos para poder fazer o salvamento daquelas vítimas. O trabalho, ele tem procurado destinar os valores de multas que são aplicados a teor da Lei da Ação Civil Pública para beneficiar a comunidade local e não ir para um fundo em Brasília, que seria dado destinações constitucionais também, mas a lei determina que a utilização preferencial é para a própria região, beneficiar as próprias pessoas da região. Por meio de edital de prestação pecuniária, foram recebidos 15 coletes de resgate aquático. São EPIs, equipamentos de proteção individual, para o militar estar utilizando e também para a vítima que está sendo salva ali, está utilizando em salvamentos aquáticos, tendo em vista que é uma atividade que traz em si os perigos inerentes a isso. Ainda por meio do edital, o Corpo de Bombeiros de Caratinga também recebeu materiais de apoio logístico, como, por exemplo, uma máquina de solda. Por quê? Porque muitas das manutenções, às vezes, é difícil da gente fazer. E tendo uma máquina de solda, a gente mesmo consegue fazer uma manutenção de primeiro escalão aqui, possibilitando continuar com o material em uso. Não precisando ter que baixar o material ou mandar o material para manutenção, dependendo do tipo de manutenção, a gente mesmo consegue fazer aqui. No evento também foi apresentada a viatura de salvamento florestal que o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga recebeu no início de 2023. É uma viatura 4x4 com um tanque de 400 litros, capaz de auxiliar a gente nos combates a incêndios florestais, chegando a locais que muitas das vezes o caminhão não consegue chegar. E chegando a caminhonete, a gente consegue ter água ali, próximo do foco do incêndio, para fazer um combate mais seguro e mais eficiente. O Corpo de Bombeiros Militar, apesar de sediado em Caratinga, atende a outras 16 cidades da região, abrangendo em média uma população de 250 mil pessoas. E mais um grave acidente na BR-116, em Minas Gerais. Deixou uma pessoa morta. Foi nesta terça-feira, em trecho da rodovia que passa por Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Segundo o apurado, o condutor de uma carreta tentou fazer uma ultrapassagem em uma subida e acabou batendo de frente, na contramão, em uma outra carreta. Com o impacto, o veículo que tentava a ultrapassagem pegou fogo. Imagens feitas por telefone celular mostram a cena.
O motorista, preso às ferragens, acabou morrendo carbonizado. O outro condutor teve apenas ferimentos leves. O corpo do caminhoneiro morto foi retirado do veículo por bombeiros militares com o uso de um desencarcerador, equipamento que corta aço. A carreta ficou inteiramente destruída. Estudo do 12º Departamento de Polícia Civil, sediado em Ipatinga, e divulgado nesta quarta-feira, mostra o crescimento dos crimes de estelionato na região. De acordo com os dados referentes ao período de 2020 até julho deste ano, houve aumento das ocorrências. Por ordem, confira a classificação dos municípios cujas delegacias estão na área de atuação do departamento de Ipatinga, em que foram registrados mais golpes. Em primeiro lugar ficou Ipatinga. Em segundo, Itabira. Em terceiro, Caratinga. Em quarto, Manhuaçu. E em quinto, Ponte Nova. Os resultados acompanham a tendência nacional de aumento crescente dos casos de estelionato. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga e região é sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 18 graus e a máxima 28 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 15 graus e 26 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 15 graus e 27 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 15 graus e a máxima 26 graus. Veja a seguir, prazo está correndo. Produtores precisam declarar o imposto da propriedade rural. E já está disponível no site da Receita Federal o programa para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Os detalhes com a repórter Laura Schaber, da Rede Minas. Segundo o IBGE, Minas Gerais conta com mais de 600 mil estabelecimentos agropecuários com atividade diversificada e grande parte do seu território formado por propriedades rurais. E os produtores devem ficar atentos para não terem nenhum problema com a Receita Federal. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural deve ser enviada até o dia 29 de setembro pelo site gov.br/Receita Federal. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa ReceitaNet também pode ser usado para a transmissão da declaração. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que tenham um imóvel rural. Se o valor do imposto for menor que R$ 100, o contribuinte precisará pagar em uma única parcela. Se for superior a isso, o valor pode ser parcelado em 4 cotas iguais, mensais e consecutivas, que não podem ser menores que R$ 50. Caso entregue a declaração fora do prazo, o contribuinte fica sujeito à multa. Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, na BR-116, em trecho que corta o município de Inhapim. Um caminhão de pequeno porte atingiu um Jeep Renegade que seguia pela rodovia, sentido Dom Cavate Caratinga. Segundo o motorista do Jeep, que não se feriu, o caminhão rodou no asfalto, indo de encontro a ele. O carro atingido foi arremessado para a canaleta da pista. Houve apenas danos materiais. Muito obrigado aí mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo, se Deus quiser, no próximo TJS. A todos um grande abraço e até lá!